Fomos invitados a apresentar esta primeira classe em el Diplomado Internacional sobre os bombeiros agroecológicos. E nos sentimos muito honrados, com muito honor, em poder estar com vocês. Ayer hicimos la presentación, pero tuvimos un problema por mi culpa, que no conseguimos compartir la pantalla. Y entonces yo voy a hacer ahora la grabación total en video para que ustedes tengan la clase como debería ser, porque foi uma classe bem curta em função de uma série de transtornos. É muito difícil uma pessoa com mais idade trabalhar bem em informática. Para mim, então, é muito complicado. E o tema que me pedem para falar é sobre duas questões cruciais, que é a agroecologia e que é biopoder campesino. Eu espero ter o êxito em conseguir fazer uma boa apresentação para vocês, pelo qual, de início, agradeço sua atenção. Eu não tenho a pretensão de trazer uma definição de lo que seja a agroecologia e também lo que seja o biopoder campesino. Isso foi a recomendação que recebi de los dois símbolos abaixo, à la esquerda, de la Jukira Candiru. El sapito e la serpiente emplomada. Eles me aconselharam trazer os subsídios para que vocês construam o conceito. Os campesinos sempre trabalham assim. A construção de um conceito é algo muito importante. Então, eu vou seguir o conselho deles. Quando trabalhamos na agricultura, e a agricultura é uma palavra sagrada, é uma palavra muito importante. Por que é importante? Porque somente 5 espécies de seres vivos fazem agricultura neste planeta. Então, vocês veem que a agricultura não é sencillo. É uma coisa muito complexa. Entre os milhões e milhões de espécies de seres vivos, somente 5 conseguem fazer agricultura, mas é vital. Por que é vital? Porque a agricultura é a base da alimentação dessas 5 espécies, independente da natureza. Ela utiliza a natureza, pero não como ela é, e sino ela transformada. Então, nós necessitamos entender isso. Quando vocês veem esta imagem, e esta imagem para um latino-americano, para um campesino latino-americano, vocês veem 4 ojos. À direita temos o jaguar de luz. O jaguar de luz é, em la visão nativa de América, um ser que em las noches é a transformação de Deus para ver como a humanidade está tratando a natureza. E todos respeitam muchísimo o jaguar de luz. Ao lado temos a tecolotle.
uma lechuza. E que significa lechuza? Em todas as culturas, a lechuza significa a observação e a inteligência. Então, temos dois tipos de seres que conhecemos em el dia a dia e sabemos da importância junto a los campesinos, junto a la sociedade e junto a nossa formação. Tanto Balán como Tecolote, para nós, são fundamentais. Então, quando miramos pessoas, e vocês conhecem, el del medio de la película e os laterales de la situação real política em el mundo reciente, você não consegue ver os olhos. E allí decimos, Matrix, el complexo industrial militar. Se você observar nos olhos, não vem olhos. Em las lentes passam navios. Isso é para começar a fazer a análise de uma realidade. Qualquer campesino em América, ou em África, ou em Ásia, conhece muito bem aquela monedita que está allí arriba. Eram os dineros, as moedas criadas por hacendados e organizações, corporações, com autorização de governos, para fazer com que trabalhadores, obreiros, campesinos e pessoas muito humildes pudieran receber seu sueldo e também pagar suas despesas e gastos com esta moneda que não tinha um controle estatal. Isso era muito utilizado em las tiendas de raja. Raja porque todos não sabiam ler, não existiam escolas. Então, começamos a definir a agroecologia e o biopoder campesino a partir da luz del jaguar ou da luz da inteligência del tecolotl. Se a luz à la esquerda colocamos um quartillo. O que é um quartillo? É aquela quantidade, mais ou menos 1,5 kg de granos de maíz, de frijol, que aquele campesino que trabalhava para o hacendado, que entregava sua produção total, porque ele não tinha direito à terra, e recebia algumas moedas, podia comprar allá para poder comer. E as deudas eram insuportáveis e passavam de padres a hijos, em uma dependência, em uma degradação, em uma perda de valor da vida, e não se respeitava a dignidade. Viram vocês que alguns vieram buscar uma agroecologia poética ou de consumo, estão se dando conta que nós trabalhamos anteriormente a isso. Já começamos falando das 5 espécies que fazem agricultura. Agricultura é substantivo feminino criado por a mulher e que tem um significado. Então, é bueno que nós entendamos todas as dificuldades que existem na agricultura. Eu fui invitado a dar uma classe há 5 ou 6 anos em um centro universitário, Chidzá, em Oaxaca. Viajamos mais de 6 horas. Chegamos allá tarde para dormir e na manhã seguinte conhecer. E quando chegamos e vimos aquele pueblo
tuve a oportunidade de falar com uma senhora, uma abuela, e ela me disse: você vai dar classes a nosso centro universitário. Eu tenho um nieto que recém volvió de la universidade, é engenheiro, pero ele não serve a nossa universidade. Ele tem um conhecimento que não é útil para nossa comunidade. Então, resolvimos criar um curso sobre ciências da comunidade, onde eles vão aprender a servir a comunidade. Eu me quedei tão fascinado, mas tão fascinado, porque disse: meu Deus, em um país onde todos têm direito à educação, incluso têm becas, os filhos de campesinos. E um país onde isso, a reforma agrária, isso é a sublimação do valor campesino. Em la imagem, vocês veem as pessoas que estiveram naquele curso. E uma das coisas que mais me encantou e me encanta muito, em México em especial, é a humildade de los hijos de campesinos, engenheiros, doutores, geólogos, engenheiros eletrônicos. Porque esta humildade muestra uma realidade que nós necessitamos conhecer. E muitas vezes não a conhecemos bem. E é necessário entender isso, porque esta identidade é a fortaleza maior do campesino que vai construir a agroecologia e o biopoder campesino. Estes muchachos são de meu país, de Brasil. Eles foram visitar um órgão oficial de governo para conhecer, depois de entrarem na universidade. E vocês veem que eles têm uma playera escrita: menos amor, mais glifosato, por favor. Glifosato é um herbicida, é um produto tóxico. Todos eles. E por que isso? Eles estão acompanhados de 2 jovens engenheiras. E por que eles estão com essa playera? É que assim que funcionam as coisas. Se você falar com esses muchachos, a maioria deles são de uma arrogância, uma prepotência insuflada por professores, onde eles não têm uma identidade com o campesino, com a natureza, nem com a agricultura. Então, nós necessitamos, sim, o conhecimento comunitário, a cultura, a identidade, para poder fazer frente a isso. Vocês conhecem esta, eu digo xamã, esta senhora, é uma científica, vive em São Gregório, em Xochimilco, la conozco hace mucho. Tiene um nieto que é engenheiro agrônomo, conozco os hijos. Esse já foi dar classes em Smithsonian. E que significa isso? Bueno, a ella nós devemos perguntar: o que é agroecologia? E ela sabe. E que ela estuvo em Smithsonian? Sim, estuvo dando classe durante 3 meses. Então, veem vocês, ela está aqui em uma sagração, em uma abertura, em uma universidade. E isso é uma identidade onde empieza a agroecologia. Jamais vocês vão ver isso fora de México ou fora de alguns países de América. Porque isto é identidade, cultura,
valor campesino, dignidade. Então, vocês veem que estamos falando de agroecologia e biopoder campesino a partir de uma base física presente denominada território. Território que construiu nos últimos 110 anos em um valor. Mirem vocês, se vamos buscar em raízes europeias, podemos ver o suplício de Sísifo. E que é o suplício de Sísifo foi condenado a subir com uma pedra, um monolito gigantesco, cerro arriba, e quando ele chegava já em la cumbre, a pedra se volvia a la base, e ele tinha que volver ponerla já arriba, e isso era seu suplício eternamente. Ui, ui, ui. Pero vamos ver isso então dentro de nossa agricultura, dentro de nossa sociedade. Vou substituir a pedra, o monolito, por uma aspirina. Observen bien. ¿Qué es una aspirina? Bueno, la aspirina, la verdad, es la cáscara del sauce, que hay mucho en México, y que fue encontrada por Humboldt en México, que foi levada hacia Alemanha, que foi purificada e foi registrada e depois patentada como um produto industrial alemão. Isso não há problema nenhum. Sin embargo, houve um problema, e um problema sério, e que nós não aprendemos a entender o problema. Porque a partir da criação da aspirina, ocorreu que a propaganda passou a dizer que era ignorância se utilizar o té de la cáscara del salsi. Que lo moderno, que lo elegante, que lo culto era comprar aspirina. Bueno, para os alemães isso é uma coisa normal. Eles não tinham allá, não queriam plantar allá, não podiam plantar allá, pero hacer isso em todo o mundo não é um tanto estranho, não é algo raro. Sempre é assim. Na sociedade industrial se criam produtos para solucionar problemas e esses produtos têm que ser hegemônicos. Vejam que coisa incrível. Eu substituí a aspirina por outro problema. Crise climática. E é outro suplício que estão padecendo os campesinos no mundo. Por quê? Porque agora há um serviço que os bancos vão vender, as financeiras vão vender, e os estados vão organizar com leis para que o campesino empiece a aplicar um tipo de agricultura onde os bancos vão ganhar muitíssima plata. E nós não leemos assim. E o pior não é isso. O pior é a cascarita del salsi. O pior é que a única pessoa hoje que pode revertir com seu labor, com seu trabalho, as crises climáticas, tanto em el suelo, quanto em el agua, quanto em la naturaleza,
é o campesino agroecológico consciente, pero ele não tem o poder, não se reconoce a ele o poder. ¿Por quê? Porque o poder está com o complexo industrial militar, que por hora tem interesse em fazer isso e institui os mecanismos para que isso seja hecho em la velocidade das conferências de las partes, em los interesses de la tecnologia e de las inversiones, para que não exista cambios muito rápidos ou muito complexos. Então, nós temos que entender que para trabalhar com agroecologia, nós vamos ser obrigados a estudar um pouco a questão de la vigilia, de la atención, del conocimiento, de la cognición. E quem trabalha com isso é a psicologia. É Jung que trabalha com isso. São os antropólogos que trabalham com isso. Então, nós vamos entender isso de uma forma bem prática e bem clara. A jornada del héroe. E então, aqueles que há 10 anos atrás viram a apresentação do balão e da tecolotl, agora estão se situando, porque allí apresentamos o cocopili, aquele ser que em la noite, em el desierto, para que su maíz cresciera, su milpa cresciera, ele tocava flautim. Será que entendemos isso? Mesmo com toda a formação que temos, entendemos o valor que tem isso? Então vamos ver quantos tipos de heróis em jornada. Aquele que sai de sua casa e vai conhecer a vida e em la vida ultrapassar todas as etapas para alcançar o êxito, para chegar à agroecologia e ao biopoder campesino. O primeiro héroe vamos a tomar o estudiante, o héroe estudiante. Hoje é fácil se falar de agroecologia. Há 30 anos era um risco muito grande se falar de agroecologia. E por que era tão difícil e agora está mais fácil? É que agora o poder controla a crise e queda mais claro que não existe mais revolução verde. Que isso foi um engano. Agora se pode dizer que o estudante pode estudar em paz a agroecologia. Antes não. Ele era amedrontado, os professores não conheciam bem o que era agroecologia, serviam eixos para começar a ser aquela transição, quando não há transição. São enfoques distintos para uma realidade. A biodiversidade não nasceu com a agroecologia. O fóton tampouco. A vida em el suelo, não. Menos aún el humus. Então já temos o estudante. O segundo héroe para nós é o campesino. A pressão sobre ele era gigantesca para que ele não hiciera isso, que não supiera disso, não questionara o modelo. E hoje ele tem que começar a construir uma restauração de aquilo que tinha como identidade, como cultura. Miren a realidade e o cambio gradual que instalaram para que ele chegue isso em 15, 20, 25, 30 anos. O terceiro héroe
en la jornada es la milpa. Hoy una milpa es venerada, nuevamente venerada. Sin embargo, el atraso, el hambre, el todo. Y nosotros nos reíamos mucho porque veíamos eso y decíamos, caramba, ¿por qué es eso? Porque ahora la milpa es la salvación. Antes é considerado retraso, ignorância, antieconômico, antissocial. Então, vocês veem que nós temos o estudiante, o campesino e a milpa. E o quarto? Qual é o quarto? Bueno, o quarto hablamos antes, é a crise no planeta, que agora se consolida. Pero desde 1960, se há documentos sobre o crescimento da crise climática no planeta. Entidades foram criadas já em 1949, discutindo o câmbio climático. E por que não sabemos isso? Não, porque o poder não quer que se sepa isso. E, al final, qual é o quinto? Bueno, o quinto herói, ustedes lo criaram em México, o quinto herói. O quinto herói é o bombeiro agroecológico. E por que bombeiro agroecológico? Porque ele tinha que pagar todos os incêndios do estudante, do campesino, da milpa, do professor da universidade, da estrutura, e agora a responsabilidade por el clima. Por isso que nós pusimos como fundo desta imagem de los 5 héroes em jornada, um agujero negro, a foto de um agujero negro, porque nadie conseguiu ir do agujero negro, pero esses 5 saíram do centro e se foram para construir isso, e vocês fizeram isso. Então, nós podemos avançar, e para avançar nós vamos falar de los biorritmos que existem na agroecologia. Sim, porque a agroecologia tem biorritmo. Nós agora podemos ver que a Luna, ao girar em volta da Terra, ao redor da Terra, já tem 4 fases em 28 dias e algumas horas. E ela já cria o biorritmo lunar. Temos calendários lunares. E isso se denomina revolução da Luna ao redor da Terra. O outro biorritmo, que também é importante, é da Terra, que gira ao redor do Sol em uma translação de 365 dias e algumas horas, 6 horas. Pero, ojo, não estudamos o biorritmo do Sol, que hace o ano cósmico. Ano cósmico. A cada 520 milhões de anos, o Sol passa por el centro de sua galáxia, a galáxia da leite materna. E isso é um biorritmo. E isso é magnífico. Por isso que nós agora temos de onde vem o fóton, temos a Terra e os continentes, temos a Luna como nosso satélite. Então, nós podemos buscar em la superfície a geosfera, os minerais e as rocas. Allí, desmenuzado de la arcilla, del limo, de la gravilla, allí a matéria orgânica se descomponendo e recomponendo e formando el humus. Nós temos allí o conhecimento, a cognição de Maturana e Varela, a autopoiesis. Nós temos a vida impregnada neste planeta de Wilson, criando os seres ultrasociais que fazem agricultura em 1973. E, por fim, temos a Vernadsky com a consciência cósmica, a consciência denominada noosfera.
a esfera de consciência. Viram como é difícil definir agroecologia? Não é uma questão de cotização em la bolsa que sube, baja e que sei eu. Para que vocês não pensem que nós não estamos falando de coisas sérias, à la derecha temos um conjunto de 100.000 galáxias, onde há um pontito rojo que diz, você está aqui, ali é a Via Láctea, aquele pontito rojo. Isso que parece mais um repolho, uma col, são 100.000 galáxias. E à la derecha, grandote, você vê um cucarrón. El cucarrón, a la hembra del cucarrón le gusta agarrar una plaza de estiércol de bovinos ou de rumiantes, colocar en él los huevos y girarlo. ¿Por qué? Conforme la luna en la noche, conforme el sol en el día, ella va a calentar más o menos la esfera por la velocidad y va a determinar, conforme la esfera y conforme el año, que nazcan más hembras o más machos, y nosotros tenemos entonces el equilibrio en un cucarrón. Que fantástico um campesino poder entender isso, porque ele sabe isso. Pero, ojo, os físicos agora descobriram que o cucarrón não se orienta por el sol nem por la luna, nem por la tierra, nem por los polos magnéticos. Ele se orienta por el centro de la galáxia de la leche materna. Casualmente, el cucarrón es un símbolo sagrado de los egipcios que hacían la vinculación de la vida en el planeta entre el sol y la tierra. Se llama escarape. Y tiene hasta una forma antropomórfica, cabeza de cucarrón y cuerpo humano. Entonces nosotros estamos avanzando en nuestro proceso. E allá, em esta imagem, onde vemos o Sol abaixo, à direita, em sua ignição, em sua formação há 4,8 mil milhões de anos, allí a Terra, allí a Luna, nós estamos vendo as primeiras células surgindo em el mar, de los seres mais primitivos, e como esta evolução se vai ocurriendo a través de los años, hasta surgimos nosotros, ahora muy recientemente, nuestras calacas allí arriba. Y algunos seres que ustedes ven en los filmes que ya desaparecieron, se fueron superados. Y eso es importante. Mas ¿por qué es importante eso para un campesino en agroecología? Sí, es importante porque ustedes van a ver una cosa bellísima. Eso que ustedes están viendo allí não é um ser vivo. Não, isso é muito mais que um ser vivo. É um ser complexo que, na verdade, é um casamento, uma união entre dois seres vivos que se conjugam para formar um novo ser. Isto é aquilo que nasce nas pedras, aquilo que nasce nos árvores, denominado líquen. Os líquenes são uma simbiose, dois que se juntam. Simbiose entre um hongo que vive da matéria orgânica de decomposição com uma planta que faz fotossíntese, uma cianofícia, uma clorofícia. Isso é magnífico. Mas magnífico por quê? Sencillo. Todo o suelo onde se hace agricultura e todo o suelo que recubre a superfície do planeta é formado por líquenes. Impactante, não? Extasiante, não? Esto es la Capilla Sistina, Vaticano,
E allá Michelangelo pintou Criador e Criatura. Eu tomei a liberdade, em ousadia, em poner em uma mano o hongo, em la outra, la cianofícia, ou bactéria, que hace clorofila. E em meio de los dois, coloquei luz, sea a luz. ¿Por quê? Porque a ciência agora, há pouco, 10 anos, descobriu que o hongo, para se formar com a cianofícia e produzir o líquen, necessita de levaduras. E levaduras são seres que vivem na natureza, porque as levaduras é comum se vê na fermentação, no colonche, na tuba, tudo que fermenta são levaduras. Cerveza. A levadura é a criadora, é a agente de catálise que hace a criação do líquen. Não era conhecido isso. Pero ¿é todo isso? Não. Recém empezamos. É que a levadura que permite se formar os líquenes. Hoje, os líquenes são o melhor indicador para determinar a qualidade de um clima, de um suelo vivo, de uma realidade em el território campesino. Viram que palavra linda que foi dita? Os líquenes indicam a qualidade com qual o campesino protege sua reforma agrária, sua dignidade, sua economia, sua mañana. Então, nós podemos entender, porque às vezes dizem palavras raras como DNA, RNA, metaômica, metafenômica, transgênero e coisas que você não consegue muito bem explicar a um campesino, esta complexidade. E às vezes as pessoas usam isso para distanciar. Nós não hacemos assim. Em agroecologia, me dijo a serpente emplumada, ofereça os subsídios que cada um construirá seu conceito. Os conceitos se construem assim. E quantos mais conceitos construídos, melhor é para todos. Não há dificuldades e não há peldaños. Puedo agora, então, falar de um mais agroecológico. Sem pelear com nadie, porque quem vai defender coisas ultrapassadas e obsoletas do complexo industrial militar? Uma das coisas que me encanta em México é poder andar por todos os 35 estados que estive e ver a natureza. Eu conosco o Teocintli de Balsas, conosco o Teocintli de Veracruz, conosco o Teocintli em Atenco. É bom demais aí. É incrível como há aí. Incluso allá em Atenco é um museu onde estão os mamutes. Mamutes. Bueno. E que tem a ver o mamute com Teocintli? É que o mamute comia Teocintli. E o humano caçava o mamute para comer o mamute. E mientras ele estava buscando o mamute, se orientava como? Buscando as plastas em el caminho. Por la plasta se sabe de onde estão indo os mamutes. E aquele mamute que comeu na semilla de Teocintli, este mamute, ao produzir el esterco, essa semilla vai volver, e se não foi bem mastigada, bem fermentada, bem comida, ela vai brotar, e vai brotar dentro de uma massa riquíssima em nutrientes, de matéria orgânica. E que vai ocorrer com ele ao passar por el estômago de um paquiderme? Ele vai produzir com mais força, mais energia, mais saúde, e ele vai quedar um grano maior. E ele vai ser elegido, selecionado por la campesina para poder desarrollar
el maíz. De forma sencilla, explicando de uma forma que desde la maternal se puede entender, hasta el pós-doutorado em uma universidade. Então, é importante para nós isso. Então, vejam, aquele maíz, e vocês estão vendo, todos os países do mundo acá, desde o Oriente allá arriba, América Latina acá abaixo, México allí, onde está mais rojo, onde é criado, e allí a fecha diz 8.700 anos. É quando o maíz deixa de ser teocintro e começa a ser maíz. E aí você vê, cada color significa uma jornada del héroe del maíz. Para mim, que estou acá em Brasil, e estudei muito tempo na Argentina, é lindo ver ele acá, em essa mancha grandota castanha, porque o Brasil é um país muito grande. Ele chegou acá há 4.000 anos. Essa é uma dádiva, dizia o prêmio Nobel Otávio Paz. É uma dádiva de los mexicanos a la humanidade. Então, nós podemos dizer da mesma forma, graças, graças. E isso é belíssimo, porque este é o grano da humanidade. Lo mais interessante, o maíz sempre foi o grano del mais humilde, mientras o trigo de los mais ricos. Se estudia isso. Há um poema sobre isso, muito lindo. Então, nós temos agora o maíz. Não poderia deixar de falar de outro para trazer um pouquinho de agroecologia. E vou falar de algo que é bem brasileiro, muito, muito, muito. É uma raiz, não é um cereal, não é um grano, é uma raiz. E as pessoas em Chiapas la conhecem, em Oaxaca também, em algumas regiões de Oaxaca la conhecem. É a juca. E nós não sabemos. Observe bem as hojas deste árvore, vocês vão ver, é a hoja de la juca. Só que a juca salvaje, a juca teocintle, é um árvore grandote, tem quase 6 metros. Eu já estive arriba dela várias vezes. E como foi feito? Em um lugar que chove hasta 20.000 milímetros de água para domesticar esta planta. Uma planta que queda 2 anos bajo a terra e nadie la toca, porque é muito venenosa. E como se isso, para transformar isso em um alimento em África, em Ásia, em América. Esta é a domesticação agroecológica das plantas. Não começou ayer. Não começou com a palavra agroecologia. Será que entendemos isso? Essas são as 5 espécies que há em agricultura. Termita arriera, abeja melífera, topo pelón e humanos. Solo estes hacen. E necessitam dominar os líquenes, o suelo, os hongos, a diversidade, o clima. E quem hace essa agroecologia? É uma classe trabalhadora de hembras, de gênero feminino. Por isso, a agricultura é uma palavra, agricultura é tudo. Agri e cultura, é a cultura do campo que alimenta a humanidade. Lo demais é coisa de banco, coisa de crenças, coisas distintas. E se quitou esta dimensão para se ganhar dinheiro. Então, nós necessitamos saber isso. E vou saber isso de uma forma radical. Miren, em la ventana há um lorito sobre uma jarra de água. E vocês vão ver que não é o lorito mexicano, é o lorito brasileiro, porque tem só o verde e o amarillo, não tem o rojo. E a testa é azul. E, então, isso é Brasil. E a senhora essa senhora é uma trabalhadora esclava e está dando leite humana a um niño güerito. O güerito é hijo de la patrona, de la hacendada, de la
senhora. E por que isso? Porque eu dije, ela é esclavizada. Ou seja, ela está sonegando a seu filho um pouco de sua leite contra sua vontade, por não ter liberdade e sendo obrigada a amamentar o hijo de la Platona. Nós nunca vimos isso assim, desta forma dura e rígida, como está sendo dicha. Pero é necessário decirlo dessa forma. ¿Por quê? Porque nós falamos de leite materna de la madre, leite humana de outro ser socialmente ultrajado ou quitada a dignidade para que esse leite se transforme. E o outro, há uma latita allí, descrito nido, que é uma leite de vaca, não é leite humana. Leite de vaca seria bueno para terneros, para animais, que está sendo allí. E nós vivimos em uma sociedade onde a leite materna foi substituída por la leite em polvo de vaca e nunca nos dimos conta disso. Pero por que não nos dimos conta? Porque o poder tinha interesse em ganhar dinheiro com isso. Com estruturas, seja por el impuesto, seja por isso. Por isso que nós não calculamos quantos niños morreram, não por leite, pero por el agua contaminada que se mesclava ao leite. Em los países mais pobres, las epidemias. E por que não se pode dizer isso? E há pessoas que querem uma definição de agroecologia pasteurizada. Pasteurizada é leite. Deveria ser pasteurizada el agua para todos. Então, temos que ler o que é valor para diferenciar que valor e preço são coisas muitas vezes antagônicas. Os espanhóis têm uma expressão que dizem que el que confunde valor com preço é um necio. E por que não entendemos isso? Por isso que, para que vocês entendam o biopoder campesino em la agroecologia, a corona dourada allí a la derecha e o cetro dourado é do imperador de Brasil, que era um português. Abaixo vocês veem par de guaraches. Qual é o mais importante dentro de uma sociedade? A corona ou os guaraches? É óbvio que o guarache é mais importante porque é ele que produz o alimento que alimenta a humanidade. Compreendem isso? Observem, porque a mim me gusta que vocês entendam. À la esquerda, vocês veem o símbolo máximo do faraó egípcio. Mire, o faraó egípcio era bem mais que o papa. O faraó egípcio, naquela época, era bem mais do que um presidente, porque ele era uma persona importantíssima. E qual é o símbolo que ele usa em Egito? Ele usa dois símbolos campesinos, o Necaca e o Reca. E quem é Necaca? Necaca é o majal de golpear o frijol, las lentejas, los garbanzos, para quitar la chala, quitar la cáscara. Y el jeca es el cayado para proteger las crías de los animales. ¿Comprendieron eso? Yo creo que ahora ustedes ya están construyendo algo importante. Por eso que cuando Rockefeller hace una donación de $30 millones en la crisis de 1930 al gobierno americano para construir empleo, para construir las presas hidroeléctricas, para hacer las cosas, ¿qué quería él? Él quería crear un modelo de agricultura que se tornaría mundial para ganar dinero
sobre a fertilização do suelo, sobre as semillas, sobre o combustível, sobre as máquinas, e isso foi imposto ao mundo de uma forma catastrófica. Por isso, destruíram a gran pradera em Oklahoma, trajeron la erosión del suelo, destruíram todo, pero não importa, nadie podia ver isso, porque o que interessava era cada vez mais acumular riqueza em la mano de poucos. Nós não sabemos o que significa isso, vivimos isso. Por isso que quando chega a Segunda Guerra Mundial, vai haver uma disputa entre os poderes por este modelo de agricultura, porque isso é o complexo industrial militar, que tanto Japão tem, quanto Alemanha tem, quanto Estados Unidos tem, como Inglaterra, França, todos têm. E eles vão disputar a hegemonia. E vocês veem a caricatura essa da época. E viram que 2 bombas atômicas, 6 milhões de judeus mortos, quase 1 milhão de gitanos muertos, e destruição para toda parte. E nós outras vezes não nos damos conta. Henry Agar Wallace, vice-presidente de Roosevelt, embaixador plenipotenciário em México, e ele dizia: se os mexicanos continuarem com esse sistema de semillas, jamás conseguiremos entrar a este mercado e dominá-lo para nossos produtos industriais. Este é o homem dueño da maior empresa de semillas do mundo. O papá dele, também Henry Wallace, foi ministro de Agricultura, secretário de Agricultura dos Estados Unidos. E o hijo abriu a empresa para vender, e ela já tem o nome de Pioneer Hybrid. É dueño do monopólio das semillas de sorgo, de maíz e de vários. Então, se nós sabemos isso, sabemos o que é a ordem depois da Segunda Guerra Mundial. Banco Mundial, Nações Unidas, Acordo de Aranceles e Comércio, FAO, OMS, isso que está desaparecendo agora, que Trump está criando confusão, rendeu muitíssimo interesse e lucro para o monopólio norte-americano no mundo durante esse tempo. É que isso agora está ultrapassado, então eles têm que trazer o novo. Está ultrapassado porque em Bretton Woods, em 1944, houve a Conferência Mundial que disse: a partir de agora, terminada a guerra, uma onça de ouro, 31 gramas, valerá $35. E o papel dólar passa a ser equiparado a ouro. Seria a mesma coisa que comparar leite em polvo com leite materna. E as pessoas não sabem discutir isso. E às vezes querem uma definição. São conceitos que se construem e não são construídos individualmente. São construídos de forma coletiva. Principalmente de forma coletiva e política. Por isso que, quando falamos de crise climática, não começou a ser de ordem internacional, não cambiou em 2000. De agroecologias, não começou há 20 anos com uma carreira na universidade. São coisas que vêm na evolução. Por isso que a Revolução Verde morreu, desapareceu e nem nadie sabe onde está sepultada. Por isso que a realidade nossa, desde o nomadismo, da agricultura, da manufatura, da indústria, do financeiro e do totalitarismo atual, são etapas que têm que ser compreendidas. Em esta evolução mercantil, em essa evolução do dinheiro,
dois exemplos rápidos para que vocês entendam. O senhor de gris é Eisenhower, presidente. Vai deixar o poder para o jovem de negro Kennedy. E ele sofreu um problema muito sério. Os funcionários da Casa Branca, da FDA, do governo americano, chegaram a ele e disseram: senhor presidente, todo o cranberry rojo que nós usamos para fazer o postre del Dia de Ação de Graça está contaminado por herbicida. E é muito tóxico e isso é daninho à saúde. E ele disse: está proibido o comércio disso. E o que ocorreu? As empresas vieram, não pode proibir. Ele disse: não, está proibido, já proibiram. Naquela época se perdeu 50 milhões de dólares, equivalente hoje a médio 1.000 milhões de dólares. Isso não foi todo. O segundo exemplo é pior. Haviam sido criadas umas pastilhas em Alemanha para que as mulheres que estão embaraçadas pudieran passar o efeito de agóbios, ânsia de vomitar, ganas de vomitar. Isso se recebeu o nome de talidomida. Uma científica da FDA americana resolveu, antes de liberar esta píldora, fazer ensaios com monas, primatas, monas prenhes. E os chiquilhos, os monitos, nasceram todos eles com deformidades, sem braços, sem pernas, sem morro. E ela foi o presidente, disse: senhor presidente, outro problemita acá. E ele disse: está proibido, acá não. Por isso nós não sabemos, é o único país no mundo onde não houve vítimas de talidomida de uso interno, porque foi proibido, é Estados Unidos. Tem vítimas que foram à Europa comprar, foram a outros países comprar, mas dos Estados Unidos não tem. Por isso, no último discurso de Eisenhower, ele disse a Kennedy: senhor presidente, senhor jovem presidente, você tem que abrir os olhos, porque é muito peligroso. O complexo industrial militar está ganhando expressão dentro da Casa Branca e eles podem destruir a democracia dos Estados Unidos de América. Imagine-se isso. É um discurso. E por que nadie sabe isso? Estuvo classificado durante 50 anos. E não é todo isso. Quando Raquel Carson hace seu livro Primavera Silenciosa, ela hizo o livro porque supo que tinha 5 nódulos nas mamas que la iban matar em 12 meses, al máximo de vida que ela tinha. Então, ela se acordou que em 1943, a um jovem, ela hizo uma investigação e na investigação ela observou que por el uso de organoclorados, DDT, Aldrin, Endrin, Dieldrin, Telodrin, Isodrin, esses plaguicidas, não havia mais em los nidos de las águilas calvas, águia pescadora, como dizem os gringos, não havia pichones, não havia hijuelos. E que isso ella? Foi a seleção Reader's Digest e disse: mire, há um problema sério e esse é um símbolo nacional. E a seleção disse: não, isso não interessa. Agora não, nós estamos numa guerra, 43, estamos em guerra, não interessa. Ella cayó em Patocente, onde trabalhava, e quando ela descobriu que ela também era vítima, igual às águilas, ela resolveu escrever o livro e deixou. Quando Kennedy assumiu, o livro explodiu em el mundo. E Kennedy pergunta a Jerome Weissner, o assessor: este livro é sério? E Jerome Weissner disse ao presidente: senhor presidente, é seríssimo, ella é uma das nossas melhores, está condenada a morte, e resolveu dizer todo está. Que isso, Kennedy? Nombrou uma comissão
de audiencia en el Congreso para tener una decisión. Isso foi em 5 de maio de 1961. As audiências foram feitas com pressão gigantesca do complexo industrial militar e em 1963, 2 anos depois, também em maio, surgiu a frase que constava em el reporter, dizia: el impacto negativo de los plaguicidas es más peligroso que la radioactividad de las bombas atómicas. Trump, en la semana pasada, cuando asumió, en 20 de enero, ele dijo: están desclasificadas las informaciones sobre las causas de la muerte de Kennedy, del asesinato de Kennedy y también Martin Luther King. Bueno, não sei o que disse, porque não li aún, vai salir, pero não dudo de lo que eu penso esteja allí como uma das causas. Por isso que em Brasil vimos grandes interesses queimarem la jungla para sembrar plantas exóticas. O muchacho esse é um indígena. Vimos áreas gigantescas allá produzirem monocultivos. E hoje, todo o país, praticamente, é monocultivo. Se concentra áreas gigantescas em Brasil, gigantescas. Esse acá tem 1 milhão de hectares, 999 mil hectares. É oficial isso, Projeto Jari. Esta hacienda, a maior fazenda do Brasil, 152 mil hectares. Quantos erridos, hein? E por que isso? Não, o mais grave não é isso. Agroecologicamente, o mais grave é que esta hacienda, o Pontito Verde, foram expulsados todos os indígenas das áreas verdes, foram expulsados e levados para lejos, para que eles ocuparam as terras indígenas e allí hicieron estes grandes concentrados de haciendas. Estes indígenas são os indígenas chavantes. É um pueblo que se origina em Austrália e chega a Brasil há 38 mil anos atrás. São muito conhecidos, são muito grandes, são gigantescos. E por que não estudamos isso? Porque somos medíocres. Você não conhece o senhor à direita, arriba. Ele é o inventor do leite em polvo hecho com leite de vaca. O nome dele é um nome muito relacionado com a agricultura que se chama Justus von Liebig. É um barão alemão. Von Liebig é o inventor de todos os fertilizantes químicos solúveis. Lo hizo por benemerência? Não, lo hizo como lo hizo la leche en polvo, para ganar dinero. ¿Se acuerdan por qué yo empecé hablando de la aspirina en el inicio y Sísifo? Ahora usted tiene el cuadro a la izquierda, tiene un nombre en alemán muy interesante, se dice Consejo de los Dioses. La verdad son los diretores de las fábricas de LIB tomando decisiones, porque son decisiones que encuentran en la guerra más lucratividad do que en la agricultura. Pero entonces, ¿por qué están en la agricultura? Porque la agricultura es quien hace las armas serem más baratas. Es así en el mundo. Por eso que el complejo industrial es militar y no pacífico. Porque es muy lucrativo vender armas. Y aún más cuando el gobierno paga para que as pessoas usem o fertilizante, o leite em polvo, o combustível, etc. Nós estamos construindo um conceito como vocês pediram.
Por isso que, quando explodiu um depósito em Beirute, em 4 de agosto de 2020, recente, casi desapareceu a metade da cidade. Que era aquello? Era um depósito com 500 quilos de fertilizante químico. Sim, nitrato de amônio, nitrato de potássio. Por isso que é peligroso hoje falar de fertilizantes. Então, quando nós começamos a trabalhar, já em 76, 77, 78, 79, com uma agricultura sem veneno, não usamos o nome agroecologia. Respeitávamos a criadora da agricultura, esse substantivo feminino. Em Europa, diziam, vocês devem abrir uma tienda. Nós decimos, não, uma tienda é para quem tem dinheiro. Nós temos que abrir um espaço público em la ditadura contra os venenos da ditadura. Nós temos que criar tiangues em la calle para todos, não para os que têm dinheiro, porque Brasil, a desigualdade brasileira é pouco encontrada em el mundo, tão grande quanto a nossa. E isso é. Mas nós não fomos agir para buscar alimento. Antes nós precisamos convencer o campesino que ele tinha poder para construir um alimento como seus ancestros. E nós generamos toda a tecnologia. E toda a tecnologia generada por nós, inclusive contra os esquemas de governo como certificação. Porque acá há um problema sério. As pessoas não se dão conta que para produzir com venenos é livre, mas para vender sem veneno é necessário pagar serviço a los mesmos que fabricam os venenos, vendem os venenos. É horrível isso. Então, se nós invertimos o processo em el início, por isso que o nosso trabalho maior foi educar niños de 3 a 5, 7 anos. Porque a pelea não era personal, não era uma carreira política para ter um mandato. Não. Era muito mais profundo as coisas. Os campesinos não perdiam uma hoja, uma semilla. Por quê? Tínhamos um restaurante de los campesinos e uma cooperativa que todo que não tinha tamanho, não servia, não era beijo para se vender, era transformado em comida e ganhava-se mais plata. E por que não se sabe isso? Por que não se vê isso? Nós criamos os biofertilizantes, nós criamos os biochares, nós criamos os fosfitos, nós criamos as harinas de roca. Nós hoje trabalhamos com micróbios em quantidade que assusta as multinacionais. Por quê? Porque um princípio começa em el pensamento. Seja a luz. Volvimos ao início. Seja a luz. Em Alemanha, eles têm, em 81, quando eu fui allá, eles tinham faculdade de agronomia sem plaguicida. Eu perguntava a eles, como que vocês são os grandes vendedores de veneno, têm uma agronomia sem plaguicida? Quedavam enojados, porque eu não podia ser lúcido, eu não podia ter luz, eu tinha que ser dependente deles. E a coisa que mais me impactou em Alemanha é saber que os bancos eram proibidos de comprar interesse a los campesinos. E os bancos, quando davam dinheiro aos campesinos, prestavam dinheiro, não podiam cobrar esse interesse. E que faziam? Criavam ações do banco em nome de aquele campesino e solicitavam uma permissão para garantizar ao banco, em caso de perda, que o banco não tivesse prejuízo, sino os investidores que compravam aquelas ações. Que coisa magnífica! E por que nunca estudamos isso? Bueno, porque Hitler, quando assume a Alemanha, ele cria ali, à la esquerda, esse bilhete de 100 Reichsmark, o dinheiro alemão, com a cara de von Liebig. Entenderam? La calaca líder, la Waffen-SS.
Por isso que nós criamos semillas agroecológicas Bionatur em 91, 92. Não foi ayer. Porque nós temos uma escalada de conquistas que não são personais, são del campesino, de la comunidad rural, de la agricultura. Agricultura. Por isso que a agricultura campesina é a grande produtora de alimentos. E por isso que hoje há uma crise brasileira. ¿Por quê? Porque não pode apoiar a agricultura. Há um discurso com doble moral. Se diz uma coisa e se faz outra. E o agronegócio hoje ocupa todas as terras indígenas, terras dos afrodescendentes, todas as terras e concentra uma quantidade gigantesca. Lo mais comum hoje é se viver onde? Em Orlando, em Miami, em la Flórida. Não se vive em la Hacienda, não se vive em São Paulo, Rio. Não, se vive allá. E se vem uma vez ao ano. Compreendem isso? Por isso que os americanos demonstram o esquema esse, o organigrama, a estrutura da indústria orgânica em el mundo. E observem e leiam aqui. Cadbury Schweppes, Kraft, Dean, Hershey Foods, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Kellogg's, Cargill, Heinz, Conagra, General Mills, Mars. Isso é a estrutura de poder. Isso é de 2008, hein? Julho, 2008. Por que não sabemos isso? E temos que pagar serviços para ter qualidade. E quem é que pode pagar qualidade? Um pollo orgânico, no mercado acá em Brasil, custa R$45. O pollo com plaguicida custa 12, 13. É assim o jogo. Quer dizer que se condena o pobre e se beneficia o rico. É importante esta imagem, é mexicana. Uma assembleia, discussão sobre a água, repartição da água, você lo conhece melhor que eu. É um dia de festa, de tensão, de seriedade. E o principal, o que é o principal? Em Brasil é assim. 324.000 campesinos expulsados por la concentração de la tierra para plantar soja. Os barcos que transportam as graneleiras pertencem a uma empresa. A velocidade é controlada por satélite e isso não é um transporte, é uma logística. Acelera quando está retardado o buque cargueiro e se frena quando ele vai tardar mais. Então, e o porto? Não, o porto é privado, foi hecho fora da lei e pertence a uma transnacional. E o que ocorre com as terras indígenas? Se traça sobre as terras indígenas, se dibuja e se determina que ela vai ser desocupada e eles vão ser expulsados para ser ferrocarriles. Esse é o jogo. E é assim. Está aqui. Há alteração da Constituição para ser isso. E os deputados votam e dizem que têm mandato, que têm isso, que são aqueles, que são agentes de Estado, para ser isso. Então, nós temos que ver um relógio. Quando nós giramos o relógio, como é normal, à esquerda arriba, realizamos trabalho. E a energia se transforma em trabalho e se cria valores. Essa é uma milpa hecha em Veracruz ou em qualquer lugar do mundo. E você vê as etapas de dominação da natureza e retorno desta milpa à condição de natureza a partir de 35, 40, 60 anos. Quando giramos o relógio ao contrário, à direita e abaixo, não realizamos trabalho. Aumentamos a entropia e alimentamos o espírito e construímos a cultura. ¿Viram por que a abuela e a nieta estão aqui?
compreendem isso, viram qual é o papel do bombeiro agroecológico, e do lado de acá, porque está em número 0, Maja. Então, nós podemos avançar. E agora sim, vocês entenderam o que é um líquen. E que há uma levadura como luz entre o longo e a cianofícia, que aquello dá origem ao musgo. E o musgo é a terra. E a terra é a conquista. Então, nós vamos ver que aquela hoja, que é matéria orgânica, não necessita herbicida, porque destrói o microorganismo. E esta matéria orgânica é a fertilidade da terra, em la terra. E todo o demais está. E aí nós vamos ver, então, a vida dos micróbios. Esse é Tenochtitlán, e abaixo na Chinampas. E na Chinampas, nós vamos ver agora por primeira vez algo que quedou escondido desde 1800. Um agrônomo alemão, à direita, arriba, está uma estampilha com o nome dele, a cara dele quando viveu. Albrecht Daniel Theier. Albrecht Daniel Theier, agrônomo, em Alemanha, nasceu em 1752 e morreu em 1828. Ele é o criador da primeira escola campesina em Alemanha. Por que ele criou uma escola campesina? Porque era necessário volver a ensinar, libertar e conhecimento a los campesinos que saíam da Idade Média da servidumbre em Alemanha. E ele criou uma das coisas mais lindas, que é o conceito de ciclo da matéria orgânica campesina. E Albrecht Daniel Theier diz: o humus é o produto da matéria viva, ou seja, a matéria viva produz humus. E o humus é a fuente da matéria viva. Ou seja, é um ciclo. Allá na época das guerras napoleônicas, ele tem mais de 50 bustos, estátuas em las cidades alemãs. Em todo lugar, ele é famosíssimo, Daniel Theier. E porque nunca nós vimos nenhuma letra, nenhuma palavra sobre Albrecht Daniel Theier? Não pode. Abaixo, ali está a estátua dele gigantesca, hein? Vocês vão ver isso. Busquem esse nome, vocês vão ver. Abaixo, por que ele dizia isso? Porque a matéria orgânica é todo. Nós vamos ver. Se há, aqui, ácidos úmicos, em el quadrito abaixo à direita. Ácidos úmicos em azul oscuro. Qual é a dimensão do ácido úmico? É uma partícula tão pequena, que o ácido fúlvico tem 500 Daltons. Daltons, da biologia molecular. O ácido úmico tem 32.000 Daltons. É menor que todo que vocês imaginarem, menor que as proteínas, menor que os vírus. Por isso que ele é importante para o clima, para a vida, para a fertilidade do suelo. Por isso que nós trabalhamos allí em nossa agroecologia com todas as nanopartículas, com toda a transformação de compostas, com todos os biofertilizantes. Esta foto é uma foto delas do telescópio Earth Web. E isso é a superfície do Sol, da estrela Sol. É um agujero negro gigantesco. E esse fóton, o fóton consegue ir de allí sem massa e chega à Terra para criar vida. Que fantástico! É assim que há que decir. Vida que nós vamos ver em uma Chinampas mexicana. O primeiro laboratório
de Biologia Molecular foi criado em 1938 por Max Perutz, um científico físico austríaco, em Londres. Dos primeiros células alteradas geneticamente vamos conhecer em 1973 e em el mercado em 1994-96 em Estados Unidos. E nós não sabemos ler isso. Hoje só se habla de matrix. Fenômica, metaômica, transgênico, e você diz assim, pobre gente, eles não sabem que se eu vou a Tzidza, já aquele pueblito de la hora magistral, e busco allí 2 rocoques, leite fermentada, 2 rocoques iguais não há. E uma cidade maiorcita tampouco há 2 rocoques iguais. Por quê? É impossível ser 2 micro-organismos iguais. Em uma mesma casa, a cada 3 horas cambiam os rocoques. E na mesma mesa, a cada 10 minutos, cambiam os rocoques. E a indústria vai vender rocoque industrial? Não é a mesma coisa. Eles já perderam novamente. Então, eles querem fazer um conhecimento para ganhar dinheiro. É a aspirina de novo. E nós não queremos isso. O trabalho das abejas vale, como produto, 300 milhões de dólares. A polinização hecha por las abejas vale 600 mil milhões de dólares. Viram? Entenderam? E que passa hoje? Hoje os venenos estão matando as abejas. E as empresas não querem que proíbam os venenos. E as pessoas me perguntam, e eu digo sempre assim, mire, o problema é mais grave, não é esse. A abeja europeia está acá entre nós há 500 anos. E é 80 a 100 vezes maior que uma melípona de Veracruz. Qual é a mais sensível, a grandota ou a chiquita? É assim que se habla, não é cinismo. É mordacidade. É sarcasmo fino. Por isso que Nestlé hoje está preocupado em se apropriar com a Matrix da água do mundo. Me disse que vai se apropriar da água. Por isso, nós temos mutantes. A maioria dos quelites em los países onde se usa transgênicos, os quelites estão contaminados e são perigosos. Por el riesgo, por el uso do plaguicida. A natureza sempre responde. Por isso que a loucura hoje é dessecar a cevada com glifosato, dessecar o trigo com glifosato. Contamina o pão, contamina a cerveja, contamina a leite, contamina a papa, contamina o maíz. Mas eles não estão preocupados com isso. Eles vendem tratamento contra o câncer. Então, nós temos que entender isso. Por isso que, já em Guadalajara, quando foi feito a análise da urina dos ninhos, eu estava já. Eu vi isso. Eu falei com o Dr. Humberto. E a reação foi absurda. Hoje a leite materna está contaminada. Hoje os gringos estão comendo estiércol humano para controlar a disbiose. Há muitas pessoas campesinas, eu conosco alguns, que produzem estiércol para ser exportado para tratar pessoas, allá no norte. Quantos ninhos nascem com autismo ou com síndromes parecidas ao autismo? É uma epidemia mundial. Então, se podemos falar do clima, sim, podemos falar do clima. Podemos falar da qualidade dos indígenas que não têm esses problemas, e as científicas estão comprovando que as maiores biodiversidades microbianas e os intestinos estão entre os indígenas, allá na Amazônia, os Yanomamis, na fronteira com Venezuela. E a pergunta, então, sobre o que é agroecologia, o que é biopoder campesino, me deparo com um livro que diz assim, em 3,8 mil milhões de anos,
por que não deixamos a de ir ao banho para hacer 800, 600 gramas diariamente de uma matéria fecal que 98% é micro-organismos saludáveis, vivos e mais calentitos? Porque não há uma economia de energia. Aí está o problema. É que vamos todos os dias ao banho e deixamos agir, ou em la mata, como os náuticos, e deixamos agir a semilla para recolonizar o planeta em caso de qualquer acidente. Essa é a finalidade. Por isso, na Amazônia não há tantos animais na superfície, porque chove muito. Pero nos rios há tanta vida que assusta. Deixa uno assustado em ver tanta vida. Por isso que em África, onde não chove tanto, há tanta vida superficial e há poucos em el água. Esse é o equilíbrio. Então, nós só temos que entender isso. Entender os rios voladores, o câmbio climático e entender como funciona o ciclo da matéria orgânica sob controle campesino. E aí sim, nós vamos conseguir. E os indígenas fazem parte disso. Nós fazemos análise de suelo. Esta niña, jovencita, é uma Sateremaué, pueblo. E é isso, de la tierra de ella, sus cromas. Ella estuda agroecologia em nível superior, mas não sai de sua parcela para estudar agroecologia. Ella estuda em sua tribo, em sua comunidade. Esse é o símbolo Sateremaué. Esta é a terra preta indígena, é a chinampa seca, vamos dizer assim. As chinampas onde chove tanto que parece até, mas é uma terra com 25% de matéria orgânica, do ciclo da matéria orgânica em manos campesinas. Por isso que nós decimos, a reforma agrária crea a solução para a questão agrária e crea a realidade campesina. Esse é o biopoder campesino. Esses são indígenas Mura, em seu campo de metagenômica. Aldeia Dejos. São universitários, são adultos. Esses são Sateremaués, como aqui a Janinha. E qual é a vantagem? A vantagem é sencilla. Trabalhamos com eles com uma alta tecnologia e aprendemos com eles porque eles têm uma identidade cultural. E é mais fácil que eles nos ensenem do que nós ensinemos a eles. Nós temos conhecimento, não temos sabedoria. Quem diz isso é não, Chomsky. Então, esses gozos eles têm. E essa é a terra preta de índio. Cada pontico negro desse é uma área e se cria isso. Essas análises foram feitas em 2010, 2011. E essas análises são raríssimas, porque são análises de enzimas e de altíssima proteína. E alguém está interessado nisso, já em Brasil? Pouquíssimas pessoas. Estão mais interessadas em México do que em Brasil. Por isso que nós decimos que na Amazônia, a castanha do Pará tem 70 metros de altura, até 90 metros de altura o árbol. Mas não há, em el suelo amazônico, minerais para alimentar um árbol desse tamanho. Mas quem faz isso? Quem faz isso são as micorrizas arbusculares. Por isso, os líquenes, as micorrizas, são vida. E você tem que manejar isso. E este manejo é fácil, é sencillo, é para todos. Esse é trabalhar com lignina, isso é análise de lignina de cocoteiro. Esses são afrodescendentes, são indígenas nativos de África que foram caçados e escravizados acá, fugiram e quedaram em lugares lejos, que agora fazem. E essa é a nossa grande esperança de aprender uma raiz tão antiga, para poder trabalhar. Este é recente. E os trabalhos que estão sendo feitos com eles são hoje, em nível de movimentos sociais brasileiros, os mais belos. Esses são os indígenas que foram à universidade e a universidade queria colocar um uniforme de uma toga, uma beca sobre eles. Eles disseram, não, nós queremos só o conhecimento, a sabedoria la temos la nuestra, cargamos em el cuerpo.
em la mente, em nossa pintura. Por isso que Noam Chomsky dijo, mantener y cultivar eso es lo más estratégico para restaurar el clima, la economía, la humildad y los valores de la sociedad. Lo demás es sencillo. Por isso que quando hacemos análise de herbicidas e denunciamos, não temos medo. Quando falamos de silício, de água de vidro, agora já aplicamos água de vidro durante o dia, a pleno sol, sem medo. Lo mesclamos com a turba, lo mesclamos com ácido fúlvico, lo mesclamos com ácido tânico e com ligninas. Por quê? Porque estamos preocupados com o clima. Isso é México. O planeta está preocupado com o clima. Mire, as tinampas produzem matéria orgânica. Maior matéria orgânica, menos água. Por quê? Porque quanto mais matéria orgânica tem no solo, mais economia de água tem no campesino. Então, se a grande campanha para se trabalhar, onde não chove muito, e economizar água, é enriquecer o solo, o suelo, enriquecer o suelo com matéria orgânica. E isso é mais fácil do que se pensa. Mais sencillo. E então vamos chegar ao suelo vivo, e esse suelo vivo tem 3 expressões fundamentais: a vida espiritual, a vida material e a vida social. E esses 3 estão juntos, integrados na cosmovisão de los mayas, em el conhecimento maya e nas práticas mayas. E vocês vivem isso. Então, nós podemos ver a milpa agora com orgulho cultural. E vocês veem que agora eu coloquei o cero mais abaixo e acá, do lado do espírito, coloquei uma planta que vocês conhecem bem em México. Então, tudo é fundamental entender. O espiritual, a identidade, a produtividade, combinados 2 a 2, 3 a 3, e esse é o cierne, o miollo, o valor supremo da agricultura, substantivo feminino. Nome de guerra, agroecologia. Quando um ninho sube de Ceborucos em Nayari e sente dolor e se diverte, porque essa é uma identidade. Eu me senti um ninho. Quase 80 anos e me senti um ninho. Eu, quando fui a Jade, eu vi ele rala. E lo colguei como canga, se disse. Que tem boi, os bois carregam canga. E a foto é de um muchacho comendo uma mazorquita, como disse você, olote, comendo olotecito, um elote. Tem quase 1 metro. Então, vocês vão entender por que hacemos os cromas, para medir a variação do clima dentro da terra campesina, através do ciclo da matéria orgânica campesina. Se eu dijera isso em primeiro momento, vocês sairiam correndo, buscando a polícia. Agora não, agora vocês já estão. Quando o ninho esse oferece uma dádiva de 12 mil anos, denominada Papa, ele organizou todos os genes, seus ancestros organizaram o gene. Vem um pirata, põe um gene de interesse para usar um herbicida e contaminá-lo, e disse que passou a ser dueño da papa. É ciência isso? Não, é corrupção. Por isso, terminando, para alcançar a saúde do solo é necessário integrar o fóton, magnetismo solar, fatorial de 1. Minerais, fatorial de 2. 2 vezes 1, 2. Micro-organismos, fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1, 6. A matéria orgânica, e aí vocês vão ver, fatorial de 4. A matéria orgânica em manos campesinas, que são coisas diferentes, em el bioma é uma coisa, manos campesinas é outra, fatorial de 5. Em la mística da natureza, da espiritualidade e da cultura, da milpa, é factorial de 6. O manejo ultrasocial do suelo, factorial de 7.
los siderófilos y el hierro, principalmente los tesóntiles, factorial de 8. La materia orgánica como leche materna microbiana en la célula, en el suelo, factorial de 9. Esses números empiezam a crescer, porque é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, e dá um número absurdo. A matéria orgânica em la espiritualidade ultrasocial é factorial de 11. E esse número é 39.916.800 vezes. O que significa isso? Que para poder detectar a espiritualidade em um experimento agrícola ou agronômico ou agroecológico seriam necessárias 39.916.800 parcelas de um estudo que demoraria por lo menos um ano cósmico, 520 milhões de anos. Será que eu fui claro para trazer alguns elementos para que vocês possam me colaborar comigo e dizer que é agroecologia, que é o biopoder campesino? Que vem ustedes? Ojos de tecolotl ou ojos de balão? Eu vejo um zero. Por isso, quando Mary Wollstonecraft Shelley escreveu Frankenstein ou El moderno Prometeu, quem é Prometeu? Prometeu é um titã griego da mitologia que agarrou um pouco de humus, moldeou o humus à esquerda e lo soprou para que tivesse vida. Esse é o Humanos de Prometeu. Prometeu isso uma das coisas fantásticas. Foi condenado a um suplício de ter seu hígado comido todos os dias e regenerava e era comido eternamente. Prometeu roubou de Zeus e de Hesíodo o fogo e deu ao humano para que o humano pudesse fazer as coisas em sua vida, depois do sopro. Shelley escreve o livro Frankenstein, La muerte que retorna a la vida como um novo Prometeu. Hoje, eles traem a inteligência artificial como o novo moderníssimo Prometeu. Esse é o jogo da propaganda. Isso é Matrix. Não tengamos medo disso. Vocês viram que no dia da inauguração de Trump foi criada uma moeda que cresceu de valor e caiu minutos depois. Allí na Argentina foi hecha a mesma coisa. Hoje não é o trabalho que cria, é o pirata, o piratear, que cria o botim e hace a riqueza. Isso ocorreu allí na Argentina. Então, Matrix é o complexo industrial militar. Mil gracias a todos ustedes. Agora sim, temos a classe completa. Muito gracias. Interromper.